Oi, gente, eu sou a Toti. Começa agora um vídeo, talvez aguardado, talvez não aguardado. Aguardado por mim, porque eu tava ansiosa pra fazer ele. Que é todos os lidos do primeiro trimestre de 2025. Eu conversei com vocês alguns vídeos atrás e a gente tava na dúvida, eu e vocês, né, porque nós somos uma grande mente, se eu fazia um lidos do mês por mês, igual era antigamente. Vou até deixar a playlist do lidos do mês aqui. Ou se eu fazia um trimestral, só que falando de forma mais resumida. E aí eu percebi que era isso que eu queria fazer. Eu queria, tipo assim, porque antes eu entrava muito em cada livro, falava uma parte com spoiler, falava uma parte sem spoiler. Só que na maioria das vezes eu leio livros que ninguém se importa. Então, tipo, não tem por que eu falar muito com spoilers. Então, agora, como é que vai funcionar o Lidos do mês? Não vai ser do mês mais, vai ser do trimestre. Então teremos 4 vídeos desses no ano, onde eu só vou falar a sinopse de cada um desses livros aqui, minha nota para cada um desses livros aqui, que eu espero lembrar. E mais ou menos o que eu achei, minha opinião, sem spoilers. Então não teremos spoiler nesse vídeo, pode ficar tranquilo aqui. O comentário obrigatório desse vídeo é você me contar qual foi seu livro favorito que você leu até então, até agora. Ou o livro que você mais odiou. Ou pode ser os dois também, que eu gosto de saber os dois. Se você não leu nenhum livro até agora, pode falar, não li nenhum livro até agora. Não tem como eu gostar ou desgostar de nada se eu não li nada. Eu vou concordar, né? Porque aí realmente não tem como. Esse primeiro trimestre eu li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 livros. Se eu não me engano, isso é mais que eu li ano passado o ano inteiro. Então eu tô muito feliz com o meu desempenho. Tipo, genuinamente muito feliz. Vamos começar com o primeiro livro lido desse mês. Se você viu os reading vlogs, você sabe quais livros eu li. Então, se você não viu, veja. Se você não tá afim de ver e só ver esse vídeo, tá. Mas eu sempre indico ler os reading vlogs, que são os vídeos que eu mais gosto de gravar. Então, o primeiro livro que eu li foi The American Roommate Experiment. The American Roommate Experiment. Eu acho que eu errava o nome dele enquanto eu lia ele também. Esse livro ganha 4 estrelas e meia. Eu gostei muito dele, inclusive eu gostei muito mais dele do que o primeiro, porque esse livro aqui, pra quem não sabe, ele se passa no mesmo universo do Uma Face de Amor na Espanha, que em inglês chama Spanish Love Deception. Ele é do mesmo universo, então aqui a gente tem a melhor amiga da protagonista do outro livro, da Lina, e o primo dela. Então aqui a Lina tá fazendo, acho que a lua de mel dela, e a Rose, que é a melhor amiga dela, o apartamento dela dá um BOzão, acho que o teto cai, alguma coisa assim. E ela, como ela tem a chave da casa da prima, da melhor amiga dela, ela vai pra casa dessa diva. Só que quando ela chega na casa da diva, melhor amiga dela, Lina, o primo dela tá lá, o primo da Lina. E ela fica chocada, porque ela não sabia que ele tá lá, ele também não sabia que ela ia tá lá. Só que o negócio ela tinha um grande crush nesse camarada, nesse querido. Inclusive, esse querido não foi no casamento da Lina, porque ele teve um BO lá relacionado à vida dele. E aí, ela tinha um grande crush nele, tipo, desde sempre. Ela conhecia ele, eu acho que ele era atleta, então ele ia gostosão, todo charmoso e tal. Então ela tinha essa coisa por ele. E aí, quando ela se vê, e aí, tipo assim, ela ia ficar na casa, né? Só que ele já tava lá. Então ela fica tipo, não vou ficar aqui não. Só que quando ela conta pra ele o que aconteceu, esse querido, que é realmente um querido, ele fala, não, você vai ficar comigo, a gente mora junto, nem que seja por um tempo e tudo mais e tal. É latino, eu não sei de onde ele é, não me recordo, acho que eles são espanhóis. Eu acho que eles são espanhóis, né? The Spanish Love Deception. Só que ele tá passando um tempo em Nova York. Então, a Rosie, que é a protagonista, o que acontece? Ela é romancista, ela escreve livros de romance. Só que aí, ela não tá conseguindo escrever um livro novo. Não tá, tipo assim, de jeito nenhum, ela não tá tendo inspiração e tudo mais. E aí ele vira pra ela e fala, uai, então, vamos juntar o útil ao agradável. A gente sai em dates, e, tipo, eu vou conhecer Nova York, você vai me levar em dates, lugares legais, e você vai ter inspiração pro seu livro. Tipo assim, vai que a gente saindo em dates, tipo, você tem inspirações para suas cenas de romance. Porque aí, tipo, vai que funciona. E aí, eles meio que falam que eles vão, tipo, as pessoas que eles são no date são, tipo, pessoas separadas do que as pessoas que eles são morando juntos. Então é como se fosse um universo separado, sabe? Paralelo. Então, tipo assim, mas esse ficar estranho, a gente tem um clima romântico no date. Ele fica, não, a gente ignora. Tipo assim, o que aconteceu no date é o que aconteceu no date. A gente continua namorando, a gente continua sendo amigo. Enfim, né, óbvio que até parece. Foi uma experiência bem legal, eu gostei bastante, eu gostei inclusive mais do que o primeiro, né, como eu disse. Eu acho que ele constrói muito bem o livro, acho que os personagens são muito bem construídos. Tipo assim, você consegue gostar muito deles e a problemática que eles têm, no sentido de quando chega perto do clímax, ela é muito compreensível. Tipo, você fica com muita dó desses personagens aqui, sabe? Principalmente, ele tem uma história, tipo, ele é um tadinho. Eu fico com muita dó dele, da história dele. Enfim, é um livro muito bom, é um romance muito gostosinho. As cenas de Hot são muito boas. Muito, 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 muito boas. Muito boas mesmo. Tipo assim, às vezes eu sou chata com Hot. E essas que são muito boas. Tipo assim, genuinamente. Então, parabéns, The American Roommate Experiment. Eu gostei muito
Muito mesmo. Parabéns pra você. Começamos o ano muito bem. Depois, eu li Weather Girl. Weather Girl ganhou 4 estrelas. Esse livro aqui, a plot dele, a sinopse dele, é igualzinho a sinopse daquele O Plano Imperfeito. Então aqui a gente tem uma diva que é garota do tempo e um cara que é da ala de esporte, se eu não me engano. Da ala de esportes. E a chefe dela, que é a moça, grande moça do tempo, e a chefe dele, que é tipo o cara geral do jornal, eles já foram casados. Essa é a única diferença do Plano Imperfeito. Que no Plano Imperfeito, os chefes não se conheciam. Nesse caso aqui, eles são ex-marido e mulher. Então, eles eram casados, e aí eles se separaram. E eles estão fazendo a vida de todo mundo ser o inferno desde que eles se separaram. Tipo, todo mundo na coisa de jornal não aguenta mais trabalhar lá porque eles estão insuportáveis. Os dois estão de mau humor, os dois tratam todo mundo mal, os dois não dão atenção nenhuma. O sonho dela é realmente ser garota do tempo. Só que ela não consegue crescer lá dentro da empresa porque a chefe dela tá tão ocupada, ficando estressada com o ex-marido dela, que ela nem percebe a menina lá. Então, tipo assim, ela não auxilia a menina, ela não ajuda a menina a crescer, de certa forma, sabe? E ela, tipo, ela era meio que... Tipo, a inspiração dela a se tornar uma garota do tempo foi a chefe dela. Então ela achou que a experiência dela ia ser incrível, que a chefe dela ia super, tipo, dar dicas pra ela, que ela ia, tipo, crescer ali naquele lugar junto com a chefe. Só que a chefe tá tão preocupada com o divórcio dela, que ela nem olha pra camarada. Então os dois se juntam pra fazer os dois se reapaixonarem. E aí nisso é óbvio que é o plano perfeito, eles vão se apaixonar nesse meio termo. E o livro é muito legal. Nesse livro aqui, a protagonista ela tem depressão, e ela é uma depressão tratada, ela toma remédio, tudo mais. Inclusive, a primeira página, eu achei que esse livro ia ser um livro super bobinho. Na primeira página, a autora já tem, tipo, um capítulozinho piquitito da autora explicando que a protagonista dela é uma protagonista imperfeita, que ela tem depressão e que ela cuida dessa depressão dela, e que ela queria relatar, nossa, eu falei no Reading Vlog, vou repetir aqui porque eu achei muito bacana, que ela queria relatar uma protagonista, eu até leio essa parte no Reading Vlog, ela queria relatar uma protagonista que tem os problemas dela e que ela, o interesse romântico dela, ele tá com ela independente do tempo que ela tá. Então, tipo assim, ela vai ter dias ruins, mas ela vai ter dias bons. Mas esse interesse romântico, ele tá com ela independente dos dias. Então, não é pra gente ter aquela ideia de que é o cara perfeito que vai salvar ela, porque o amor não salva. Não é assim. Depressão não é assim. Mas que esse cara, ele tem consciência das questões dela, e mesmo assim ele escolhe estar com ela nos tempos difíceis e nos tempos bons. Gente, quando ela escreveu isso aqui, eu chorei com uma mulher com problemas psicológicos, eu fiquei mal, tá? Eu fiquei emotiva. Então esse livro é muito legal nesse contexto. O cara, ele é um protagonista gordo e ele tem uma filha de 10 anos. O que é muito curioso, porque eu não sabia que eu gostava disso até isso acontecer. Então, eu nunca tinha lido livros com crianças, tipo filhos crianças. No caso de Delilah Green, a diva tem 11 anos e aqui a mina tem 10. Eu nunca tinha lido livros com os protagonistas tendo filhos, e no caso eles sendo, tipo, criancinhas. E eu gostei muito, tipo assim, eu acho que isso não foi... É porque eu acho que se isso fosse usado como plot pra me estressar, tipo, aí a criança do nada fala, tipo, eu odeio ela, mãe, termina com ela. Eu acho que isso ia me estressar. Mas a criança sendo usado como uma normalidade na vida daquela pessoa, eu gosto. Eu acho que eu gosto, e não a criança sendo usada como um empecilho, entendeu? Eu gosto quando é só usado como um fator. Eu gosto do fator. Mas o livro me estressa na problemática de clímax. Você sabe que é a parte que mais me estressa, você sabe que é a parte que mais pode me perder é o clímax. E nesse caso aqui ele me perdeu um pouquinho. Ele tava indo muito bem, ele ia ganhar 4 estrelas e meia. Só que aí chegou no clímax, me estressou. Porque eu sinto que teve aquela vibe de tipo... Sabe, a vibe que mais me estressa, eu já falei com vocês 1 milhão de vezes. Que é, eu vi esse casal inteiro ser construído, o livro inteiro. E aí, de repente, acontece uma coisinha. E aí, você tá desmistificando, tipo, tudo que aconteceu. E vocês sabem que isso me estressa muito. Normalmente, quando o livro tem isso, ele desce pra 3,5 se eu tô de bom humor. Nesse caso, eu mantive 4, porque foi construído muito bem que a protagonista tem questões, que ela tem ansiedade, que ela trabalha isso. Então, eu dei esse voto de confiança. Como uma mulher maluca, eu dei esse voto de confiança de mulher maluca pra ela. Porque eu sei que eu também faria isso. Eu questionaria coisas. Por exemplo, eu namoro há 3 anos, vai fazer 3 anos que eu namoro, e até hoje, às vezes, eu olho pra minha namorada e falo, eu acho que você não me ama. E aí ela me olha e fala, ai, Jesus. Enfim. Então, eu, como uma maluca, apoiei essa maluca que eu dei esse voto de confiança pra ela e dei 4 estrelas pra esse livro. Então, é um livro muito bom. Dos livros dessa autora, pra quem não sabe, essa autora, ela é muito diversificada, no caso. Ela escreveu Today, Tonight, Tomorrow, que em português é hoje, amanhã e depois, não sei. E ela escreveu o The X-Talk. The X-Talk eu não gostei. E o Today, Tonight, Tomorrow eu gostei muito. Pra quem não sabe, é tipo um dos meus romances clichês favoritos. Eu adoro aquele livro, ele é maravilhoso. Só que o Today, Tonight, Tomorrow foi o primeiro livro que eu li dela. E ele é mais 13. O The X-Talk, ele é mais 16. O que foi muito chocante pra mim, porque eu não sabia. Eu achei que ela era uma autora de livrinhos, tipo, bobinhos, romancezinhos jovens e tudo mais. E aí, quando eu li esse livro mais 16 dela, eu não gostei muito. Eu acho que eu dei 3 estrelas pro The X-Talk. E eu não gostei dos hots. Isso se mantém. Não gosto dos hots aqui. Eu não acho que eles são tão bem construídos. Eu acho que tem uma cena aqui que ela é absurda, ela é muito boa.
As outras não funcionam tão bem. Tipo, não funcionou. Tipo, funciona, mas não funciona tão bem quanto o anterior, o The American Roommate Experiment. Esse, as cenas de Hot são muito boas. Esse aqui. Mas é aquela coisa, gente. Cena de Hot, eu acho que é uma coisa muito pessoal. Tipo assim, porque, né? Hot é muito pessoal. Não falando de livro, falando da vida real. Essas coisas são muito pessoais. Tem gente que adora coisas que eu vou achar estranhíssimo. Mas tem gente que gosta de. Odeia coisas que eu vou falar, nossa, básica. Enfim. Então, tudo depende de como você é. Da mesma forma que quando você lê Hot, você pode gostar de coisas que eu acho estranhíssimas. Fazer o quê, né? Às vezes você pode gostar quando o protagonista chora no meio do Hot. Eu tenho pavor quando isso acontece. Eu tenho terror. Tipo assim, eu fico chateada quando isso acontece. Isso acontece muito. É aquele vídeo, se eu tivesse uma moeda cada vez que isso acontecesse, infelizmente eu não posso nem fazer piada de 2 moedas, porque eu teria muitas moedas. Porque isso já aconteceu muitas vezes. Eu não sei porque os autores têm essa pira de botar a gente chorando. Depois, eu li A Very Expansive Large of Sea, que é Um Oceano Entre Nós em português, né? Que é da Tahereh Mafi, que é a mesma autora de Shiliasamy. Gente, papo sério aqui agora. Essa diva devia largar essa vida de distopia e focar em escrever romances focados nas experiências dela de vida como uma mulher muçulmana. Tipo, numa boa mesmo. O que é isso? Gente, esse livro ganhou 4,5 estrelas. Nenhum livro de Shiliasamy que eu li até hoje, sendo o número 2, tipo, que eu li 1 e o 2, ele chegou perto de chegar nessa nota. Esse livro aqui é impecável. Ele é muito bom. Aqui a gente tem uma protagonista que tipo assim, é um livro. É um daqueles livros que não tem muita sinopse. Tipo assim, a gente tem uma protagonista que ela é uma menina muçulmana, ela muda muito de escola, então ela tá mudando de escola de novo. E aí ela chega nessa escola, claro que é um livro que vai tratar muito o racismo das pessoas por ela ser muçulmana, e ela tem um irmão, e aí a gente vê o tanto que o racismo cai muito mais sobre ela por ela usar hijab, e o irmão dela não. Então as pessoas caem muito mais em cima dela. E a gente vai acompanhar ela criando ali um romance com um menino que é a definição de menino branco perfeito estadunidense. Então ele joga basquete no time da escola, ele é o menino mais popular, ele é o menino mais bonito, ele é mega, mega, mega louro, ele é tipo quem é da Barbie. E esse menino gosta muito dela, tipo, genuinamente gosta muito dela. Só que a gente vai entender que, tipo, mesmo quando você é o mais branco possível, o mais padrão possível, o racismo que ela recebe, ele respinga muito nele. Então, tipo assim, é um livro sobre uma experiência interracial, de relacionamento interracial. É um livro muito forte, é um livro muito fofo, ele é mais 13, então, tipo assim, não é um livro super pesado e tudo mais. É claro que essa parte do racismo é bem pesada e é, tipo assim, pode ser um grande gatilho pra quem, né, sofreu com isso. Mas, de resto, o livro é lindo, tipo assim, é fofo, ele é muito querido. O que eu falei no Reading Vlog, que eu ainda me mantenho, é que tem uma coisa muito linda e muito especial em você ler um livro onde uma coisa está sendo retratada pela primeira vez e você já vivenciou aquela coisa. Quando é bem feito. Nesse caso aqui, a gente tá claramente retratando um primeiro amor. Um primeiro amor e um primeiro namoro. Os dois nunca tinham namorado, os dois nunca tinham amado ninguém. Então aqui a gente tá realmente vendo um primeiro amor. E é um primeiro amor muito puro. Tipo assim, no sentido... Não puro, tipo... Ai, quando as pessoas... Sabe? Não nesse sentido. É no sentido, tipo assim... Sabe aquele momento quando você tá tendo a primeira pessoa que você gosta? E aí ela te manda mensagem de madrugada. E você tá, tipo, na sua cobertinha. Tipo, de madrugada, mexendo no seu telefone. E aí ela tá mexendo... Aí ela te manda mensagem. E aí você, tipo... Balança suas perninhas. Você fica, tipo... E aí você fecha os olhos por um segundo e olha o telefone e fica, tipo... Não acredito que me mandaram isso. Sabe esse sentimento? Sabe esse sentimentozinho que esquenta seu coração? Esse livro é cheio desse sentimento. É cheio do sentimento de você ser uma menina de, sei lá, 14 anos, tipo, tanto se apaixonando pela primeira vez e ficando toda bobinha. É maravilhoso, é muito gostosinho de ler. Claro que ele também tem essas partes mais densas, mais chatas, não chatas nesse sentido, mas, tipo assim, pesadas de ler. Mas ele é um romance muito gostoso, é muito leve, é muito bem feito, é muito bem construído. E uma das partes, pra mim, que mais ganha nesse livro é o fator de que os protagonistas não são bobos. Aqui a gente tem uma protagonista que os camaradas vai ser racista com ela vai responder da forma dela, né? Porque ela também entende as limitações dela, inclusive acontecem coisas pesadíssimas com ela nesse livro. Mas, sobre o protagonista romântico dela, que pra mim é a principal parte sobre isso, ele vai responder. Então ele não é aquele protagonista que a namorada dele vai sofrer alguma coisa, ele vai fechar o olho e falar, não, mas eles são os meus amigos, você tem que entender. O quê? Se os amigos dele falaram mal dela, eles não são amigos dele. Eles não são mais, porque se eles realmente fossem amigos dele, eles não estariam fazendo aquilo. Ele realmente fala isso. Ele realmente fala isso. Tipo, chega num ponto onde ele quase corta laços com a mãe dele, porque a mãe dele é grosseira com ela. O quê? O quê? Enquanto isso, a gente tem que ler alguns livros onde a protagonista sofre, tipo, assédio de amigos ou de parentes do protagonista masculino e ela conta pra ele depois de muito tempo e ele não acredita? Enquanto a gente tem esse livro aqui, onde esse querido que tem, tipo, 17 anos, ela vira e fala, eu acho que a gente tem que terminar porque eu não quero que, tipo, você tome lapada por causa que as pessoas são racistas. E ele vira e fala, não,
Não, você não pode tomar essa decisão por mim, eu não acho que a gente tem que terminar, eu não acho que é assim que funciona. Meu amor por você é maior do que qualquer coisa e eu tô pronto e preparado pra sofrer essas coisas. Ela fica tipo, não, você não tá. E ele fica tipo, tudo bem, mas eu quero tentar. O quê? O quê? O quê? Ele fala, tipo, você vale a pena, eu quero, tipo, eu ainda quero continuar aqui? O quê? 17 anos. O quê? O quê? E vocês aí pegando, aguentando migalhas, aguentando nada desses homens medíocres. De verdade. Ocean tem meu coração. Esse livro ganhou 4 estrelas e meia, eu falei? Não, acho que não. 4 estrelas e meia. Muito bom. Não estou conseguindo mais ler livros com personagem adolescente, gente. Não tá funcionando mais pra mim, não tá rolando. Eu, inclusive, estou deixando de comprar muitos livros porque é com protagonismo adolescente, porque não tá funcionando pra mim mais. Eu fico muito, tipo, não me pega. Mesmo eu gostando da história, tem um caso aqui, exatamente assim, mesmo eu gostando da história, não funciona muito pra mim. Só que nesse caso aqui, eu tava enrolando pra ler ele porque eu fiquei, não vai funcionar. Eu estava mentindo. Porque funcionou muito. Carrie Soto. Li Carrie Soto. Gente, eu tava enrolando pra ler esse livro, porque eu não sei porque eu tava enrolando pra ler esse livro, só que eu tava com muita saudade da escrita da Taylor Jenkins Reid. Aqui nesse livro, ele ganha 4 estrelas e meia. Eu não ganho 5 estrelas, isso aí tá guardado pra Daisy Jones. Mentira, eu também dei 5 pra Evan Hugo. Esse aqui falta um pouquinho. Eu vou explicar porque ele não ganhou 5 estrelas. Tem um motivo, mas é muito pessoal. Tipo, se não tivesse esse motivo, talvez ele teria ganhado 5 estrelas. Enfim, aqui a gente tem a Carrie Soto. A Carrie Soto, ela é tenista. E ela foi, tipo, a melhor tenista do mundo por muito tempo. E ela se aposentou. Ela tá aposentada e tudo mais. E aí aparece uma menina. Tipo, ela já tá mais velha e tudo mais. Tipo, acho que ela tá com 40 anos. Por aí, quase 40. E aí aparece uma menina de 20 e poucos anos. E essa menina vai quebrar o recorde dela. Tipo, de ser a melhor. A Carrie Soto enlouquece. Porque, tipo, tudo que ela tem na vida dela é o tênis. A Carrie Soto é uma mulher focada, maluca. Quem já leu Malibu Renasce, já viu a Carrie. A Carrie é louca. E eu falo isso... Eu acho que a frase, a Carrie é louca, saiu na minha boca esse ano. Mais do que eu já tomei de água. A Carrie é louca. A Carrie é louca, eu disse. A Carrie é louca. A Carrie é louca. Então, tipo assim, ela é bem maluquinha. Descompensada mesmo. Ela vira e fala, eu vou voltar pro tênis. E aí o pai dela é o treinador dela, e aí eles voltam pro tênis. Tipo, ela com 40 anos quer competir com essa menina de 20, porque ela não quer que essa menina pegue o recorde dela. Ela é esse tipo de doida. Entendeu? E eu gosto da forma que o livro é contado, porque o livro é contado, tipo assim, a gente tem esse primeiro capítulo, que a gente acompanha a Carrie com 40 anos, e ela vendo esse jogo dessa menina, do lado do pai dela, e tudo mais, e ela nunca foi uma pessoa que teve as graças do público mais ou menos, mas da mídia principalmente. Ela nunca foi simpática, ela nunca fez questão de ser simpática. Inclusive, é uma das coisas que é muito criticada nesse livro, que o tanto que mulheres, elas têm que fazer questão de, além de jogar bem, fazer tudo bem, elas ainda têm que ser simpáticas e queridas e sorrir, e tipo assim, e fingir que elas não se importam com ganhar, e fingir que elas não querem estar ali. Elas são boas, mas não acontece, elas têm que fingir que é effortless, porque é sem esforço elas estarem ali, sabe? E a Carrie nunca fez assim. A Carrie faz questão de falar o tanto que ela se esforçou, o tanto que ela mereceu, e o tanto que ela merece ganhar as coisas. Então a Carrie nunca teve as graças da mídia. Então, o livro começa com ela nesse primeiro capítulo, olhando essa menina jogando, e aí a gente retorna pra desde o nascimento da Carrie. E aí o livro pega desde o nascimento dela até ela, tipo assim, voltando. Eu acho, inclusive, que é intercalado, se eu não me engano, a gente intercala. A gente intercala antigamente com atualmente. Antigamente com atualmente. A gente volta lá pra ela criança, aí volta pra ela, tipo, voltando a treinar. Aí volta pra ela criança, um pouquinho mais velha. Então, tipo, fica nesse ida e volta. Vocês sabem que eu adoro isso. Eu adoro a escrita da Taylor Jenkins Reid. Pra mim, ela é inovadora. Pra mim, ela sempre faz alguma coisa pra ser diferente o livro dela. Então, a gente tem Daisy Jones em formato de documentário, que eu amo, pra mim é impecável, eu engoli Daisy Jones. A gente tem Evelyn Hugo, que tem as notícias e também tem a entrevista no presente, voltando no passado, que é tudo que aconteceu. E a gente também tem as manchetes e tudo mais, porque ela era famosa e tudo mais. Aqui a gente também tem isso, então a gente também tem jornais, a gente tem podcasts, a gente tem entre os capítulos, né? Então a gente também tem ela mais nova, ela mais velha. Então eu amo a forma que a Taylor Jenkins Reid escreve. Pra mim, a gente tá vendo uma onda de livros que são muito mais do mesmo. Então, a forma quando ela faz, isso é um diferencial que, tipo, parece tão pequeno, mas faz tanta diferença na hora de se ler, sabe? Fica tão mais fluido. Então, eu amei o livro. O livro é incrível, gente. Tipo assim, de verdade, você acompanhar a Carrie, você começa estressado com ela. Tipo, você geralmente começa estressado com ela. Tipo assim, ela é insuportável. A Carrie, ela é difícil, ela é muito difícil. E ela sabe que ela é difícil. O pai dela sabe que ela é difícil. Todo mundo sabe que ela é difícil. Só que com o tempo, a Taylor Jenkins escreve tão bem esse livro que você consegue compreender a Carrie. Tipo, você consegue entender ela. Você consegue, quando ela faz uma cagada,
E, tipo assim, e o tempo vai passando e a Carrie vai evoluindo, então ela vai percebendo a cagada dela, ela vai melhorando, né, ela vai, tipo assim, percebendo as coisas quando ela fica mais velha, ela vai evoluindo e você percebe a Carrie evoluindo também. Então não é uma coisa jogada na sua cara, tipo, olha como a Carrie está evoluindo, olha como a Carrie está fazendo tal coisa porque ela está evoluindo. Não, você percebe que ela está evoluindo. Vocês sabem que isso pra mim é uma das coisas mais importantes no cinema, livros no geral. Você não jogar coisa na minha cara. Eu sei perceber quando uma pessoa está evoluindo. Então, nesse caso, eu percebo quando a Carrie está evoluindo. E se ela estava evoluindo. Então, isso é muito legal, mas é aquilo. Não ganhou 5 estrelas pra mim porque fala de tênis. Infelizmente, eu não me apeguei tanto assim, sabe? Tipo, por causa disso. Eu sei que parece bobo, mas eu acho que o Daisy Jones é, tipo, bandas e tudo mais. Adoro. Filmes com Evan Hugh, adoro. Amo, amo, amo. Malibu Renasce não ganhou tantas estrelas assim, então eu gostei, mas não tanto. Mas isso aqui, sei lá, eu não... Faltou alguma coisa pra quebrar essa barreira das 5 estrelas, sabe? Só que 4,5 é uma ótima nota. Não é como se a Carrie Soto fosse reclamar comigo, sabe? O último livro de janeiro foi Encontro com Holly, que foi o livro do meu clube do livro, né, de janeiro, pra quem não sabe, pra quem é de BH, eu tenho um clube do livro presencial aqui em BH com a Ana, e a gente faz encontros mensais, e a gente lê um livro, e se encontra no último domingo, sábado, domingo do mês, pra debater esse livro, e aí a gente lê o Encontro com Holly, porque era janeiro, né, então é um livro natalino. Esse livro é muito ruim, gente, sendo bem sincera e bem rápida com vocês. Ele é ruim, acontece, fazer o quê? Ganhou 2 estrelas, foi meu primeiro contato com a autora, com a Brittany C. Cherry, e, assim, se dependesse só desse contato, não teria contato de novo. As pessoas falaram que esse livro é bem fraquinho mesmo, pra eu tentar de novo com outros dela, mas é aquela coisa, pessoal. Sabe? Esse livro aqui, a gente tem a Holly. A Holly, faz um ano que ela foi largada no altar. E, tipo, com o noivo dela traindo ela com a melhor amiga dela. E a Holly, se eu não me engano, ela também é escritora. Eu acho que ela também é escritora. Mas isso não importa muito. A Holly nunca consegue ter encontros com caras. Tipo, nunca consegue. E aí, ela esbarra com um cara. Esse camarada, ele tá abrindo um bar perto da casa dela. E ela vai muito nesse bar, que tá abrindo agora. E esse cara começa a meio que auxiliar ela nos encontros dela. Porque ele vira pra ela e fala, tipo assim, você não consegue... Tipo, ele começa a olhar pra perceber ela e fala, tipo, você não consegue encontros por causa disso, disso e disso. E ela fica, tipo, será? Ele, tô te falando, é por isso que você não consegue encontros. Então ele meio que vai ajudar ela a conseguir segundos encontros ou terceiros, arrumar um namorado. E é óbvio que eles vão se apaixonar, no meio do caminho, né, gente? A gente já conhece esses clichês, né? Óbvio. Só que nesse caso aqui, eu não gosto desse livro porque a Holly é chata, o protagonista masculino é um mala. Tipo assim, um mala mesmo. Tipo assim, gente, eu falei no vlog, mas ele vira na cara dela e fala assim, óbvio que você não consegue segundos encontros, você tenta demais. E aí você quer que eu goste desse protagonista masculino? Ele vira e fala, você passa maquiagem demais, você se veste demais, tipo, você se veste chique demais. Aí os caras não veem que você quer muito. Ou um momento que ele vira e fala, tipo assim, o meu irmão mais novo é muito geração Z, ele vai na terapia, eu prefiro manter os meus demônios comigo. Então tá, senhor dos demônios, fique com eles, você é chato. E isso é uma coisa que não foi só eu que achei, tá? Todo mundo do meu clube do livro nesse mês, que inclusive foi só 2 pessoas, mas, e a Ana e eu, ninguém gostou do cara. E é aquela coisa, eu sinto que a Brittany Cherry, ela é conhecida por fazer os protagonistas masculinos fazerem grandes coisas. Então, em Eleanor e Grey, a gente tem o cara, ele leu todos os livros de Harry Potter só porque ele queria ter uma coisa em comum com a diva. Aqui, o cara, seu nome, eu não lembro o que ele faz, mas ele faz uma coisa grande também. Só que, sabe quando tem a diferença entre uma coisa grande que você, tipo, fica tipo, uau, ou uma coisa grande por fazer? Tipo, eu não acredito que esse homem medíocre faria algo grande por ela. Eu não acredito, eu não compro. Pra mim, ele não faria isso. Pra mim, ela tá fazendo só pra fazer, só pra deixar as bobas que lê isso aqui. Tipo, ai, meu Deus, era o meu sonho um homem fazer isso por mim. 2 estrelas. É isso que ele mereceu. Eu fui boazinha ainda, tá? Aí entramos em fevereiro. Entramos, inclusive, no vídeo da Maratona 24 Horas. Que fevereiro, gente. Foi um mês que eu li... Eu achei que eu ia arrasar nesse mês, que eu tava de férias. Eu tinha um mês de férias só por causa da greve. E eu achei que eu ia arrasar. Começamos o mês lendo 5 livros. Eu falei, esse mês eu vou explodir a boca do balão. Porque no mês de janeiro eu também li 5. Eu falei, o quê? Pá, se um dia eu li 5, o que vai ser esse mês? Não li mais nada o mês inteiro. Só li depois o livro do meu clube do livro. Ou seja, eu li 6 livros em fevereiro. Eu achei mesmo que eu ia abalar. E eu abalei. E um dia eu abalei. Assim, um dia eu fiz o que eu tinha que fazer o mês inteiro. Acontece, né, gente? Acontece. Eu já falei que eu não funciono quando eu tô à toa. Eu só funciono quando eu preciso trabalhar. Eu sou assim, quando eu tô à toa, eu vou continuar à toa. Faz sentido na minha cabeça. Enfim, o primeiro livro que eu terminei na minha maratona 24 horas foi Meu Ano de Descanso e Relaxamento. Gente, esse aqui eu comecei, inclusive, em janeiro, terminei na maratona 24 horas.
Esse livro foi um custo mesmo, tá? Tipo assim, quem já leu esse livro sabe da vivência que é isso aqui. Tipo assim, quando eu comprei esse livro, eu já tinha consciência que a protagonista era chata. Todo mundo avisou que a protagonista era chata. Todas as resenhas que eu lia, eu via que a protagonista era chata. Eu tô fazendo isso porque tá calor. Eu sabia que a protagonista era chata. Foi me avisado, foi sabe? Foi me alertado mesmo, gente. Tipo assim, me avisaram mesmo que ela era chata. Me avisaram de verdade. Só que eu não imaginava tão chata que era ela. Tipo assim, mesmo me avisando, mesmo eu lendo, ela consegue ser 3 vezes mais do que me foi avisado. E me avisaram muito. Então, tipo assim, ela é muito chata. Então, o que a gente tem a protagonista. Gente, esse livro aqui é literalmente, tipo, a sinopse dele é bem simples. A gente tem uma protagonista que é rica, branca, ela é tudo de mais rico, não sei o quê. Ela é órfã. Ou seja, ela é podre de rica além de tudo. Porque ela é herdeira. Então, essa diva, ela claramente tem uma depressão ferrada, só que ela não trata, porque ela acha que ela é melhor que todo mundo. E ela cismou. Ela realmente acha que ela é melhor que todo mundo. Ela fala isso com todas as letras, sabe? Eu não tô botando palavras na boca dela. Infelizmente, ela botou as palavras no meu ouvido. É sério. Enfim, ela tá se forçando a ter um ano de descanso e relaxamento. Ou seja, ela quer dormir por um ano inteiro. Então ela se entope de. Ela, tipo, liga pra psiquiatra dela, que é outra sonsa, porque nesse livro todo mundo é sonso. Ela fala com a psiquiatra dela que ela tem enxaqueca, que tem problema pra dormir, que ela tem insônia. E a sonsa da psiquiatra dela acredita nisso, né? Aparentemente, eu não sei se todos os psicólogos e psiquiatras dos Estados Unidos são assim, mas essa aqui é completamente incompetente. E a psiquiatra dela acredita e fica dando doses cavalares de sonífero pra ela. Então essa querida, ela quer fazer um experimento onde ela vai dormir por, tipo, meses e meses e meses. Porque ela tá tão imersa na depressão dela que ela não quer sair de casa, ela não quer fazer nada. E ela tem, tipo, uma amiga, e ela com essa amiga é péssima. Tipo, você entende quando você lê o livro que é uma crítica. Você consegue pegar que é uma crítica, e eu espero que seja uma crítica mesmo, mas eu tenho quase certeza que tipo, eu tenho quase certeza. Você vê que é uma crítica às pessoas que ela, tipo, que elas são, sabe? Tipo, uma branca padrão, completamente no auge do privilégio, e mesmo que ela é péssima com todo mundo, ela trata todo mundo mal, ela trata todo mundo igual lixo, ela está todo mundo abaixo dela, e ela realmente fala, gente, ela fala todas essas frases. Tipo assim, eu não tô falando nada que ela não fala, inclusive eu tô sendo bem simpática pra as coisas que ela fala. Tipo, a melhor amiga dela tem bulimia, e ela fala insanidades em relação à bulimia dessa melhor amiga dela. Tipo, vocês não estão entendendo. Mas essa melhor amiga dela também é uma sonsa. Todo mundo nesse livro é sonsa, só pra te avisar, tá? Todo mundo aqui é péssimo. Todo mundo é esquisito, chato, desagradável, infeliz e desgostoso. Todo mundo nesse livro aqui é terrível, terrível, terrível. Vitória, então você detestou esse livro. Totti, de verdade, com certeza você deu meia estrela pra esse livro. Não, gente, eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. Sim, ele ganhou uma nota maior do que O Encontro com Holly. Por que ele ganhou uma nota maior se você não fala uma coisa positiva dele? Porque às vezes, gente, o livro ele é pra te incomodar. Ele não é pra te trazer coisa positiva. Totti, mas eu não quero ler um livro que vai me incomodar. Então não leia isso aqui. Porque eu fui ler sabendo que eu ia me incomodar. Se você não gosta desse tipo de leitura que vai te incomodar, que você sabe que vai te incomodar, não lê isso aqui que você vai ficar incomodado. É um aviso? Tô te avisando? Não lê. Não lê. Eu sabia que eu ia ficar incomodada desde o início, então eu já fui preparada. Eu não fui achando que... tipo assim, o mínimo de... Tipo, eu fui com o mínimo de, tipo assim, pô, eu vou aberta a tentar... me compadecer com alguma das dores dela. Fui, não me compadeci com nada, espero que ela exploda. Mentira. Mas é que, tipo assim, eu sinto que eu gostei muito desse livro porque tem muito um lado biológico da coisa. Então tem toda essa coisa dela se medicar e como o corpo dela reage ao medicamento e como o corpo dela reage sem o medicamento. E ela virou basicamente um rato de laboratório mesmo. E eu acho que o livro trata ela dessa maneira. Inclusive, ela não tem nome. Ela não tem nome. Tipo, ela é narradora. Ela não tem, tipo... A gente não sabe o nome dela. Então ela é realmente tratada como um objeto de estudo, praticamente. Quer dizer, minha perspectiva, né? Então, eu como bióloga, eu adorei isso aqui. Porque eu adorei, é tipo um estudo de caso pra mim. E o livro é bem escrito, ele é bem feito, a narrativa dele é intrigante, você continua lendo, só que o protagonista é muito chato. Todo mundo é muito chato, ela fala coisas absurdas. Então, se você realmente quer ler esse livro, vá sabendo disso. É um livro bem feito, é um livro que claramente está criticando algo, é uma sátira. Então, tipo assim, se você está a fim de ler uma sátira que você sabe que você vai se estressar, pode ser pra você. Da mesma forma que ele não ganhou uma nota ruim, ele passaria de ano pra mim. Tipo assim, realmente passaria de ano, porque foi um livro interessante de ler. Eu ficava muito estressada? Ficava muito estressado. O plot final foi bem legal? Foi bem legal. Mas, tipo, foi um livro bem construído. Tipo, eu respeito a autora por fazer isso. Era exatamente isso que ela queria que eu sentisse. Eu detestei sentir, mas era o que ela queria que eu sentisse. Então, eu valorizo ela, eu respeito ela por isso. Depois, enquanto na mesma maratona, 24 horas, eu também terminei Quero Te Receitar um Gato, né? Foi isso que eu li depois? Foi. Esse aqui era o meu livro de cabeceira de janeiro. Ou seja, eu tava lendo um conto mais ou menos por dia. E aí, gente, eu não tenho muito o que dizer sobre esse livro aqui. Ele ganhou 3 estrelas. Tipo, passa de ano, mas também não é nada demais. Esse aqui, com certeza, já tô adiantando pra vocês que no ranking no final do ano ele vai ficar em um dos livros lidos. Tipo, ele não tem nada demais. São continhos sobre gatos. Então, é basicamente da mesma forma que tem esses centros de... não é centro de reabilitação. É como se ele fosse uma clínica. Isso, era clínica, essa palavra que eu queria. É uma clínica, só que ao invés de ser receitados remédios pra pessoas, são receitados gatos.
pra tratar as doenças e situações das pessoas. Então as pessoas chegam e falam, pô, tô sentindo tal coisa. E que as pessoas já não acreditam mais nada, que elas são muito mal e tudo mais. Aí eu chego e dou um gato pra elas. Então, e essa clínica é meio mágica e tudo mais. Então é uma coisa tipo, você precisa desse gato. Ele é seu. É tipo o centro de distribuição de gatos mágico. E aí, as pessoas pegam esses gatos e falam, uau, meu gato. Então o livro é legal, o livro é fofo, os gatos são queridos, muito queridos mesmo. As histórias são bem legais, o último conto é bem bacana, ele enlaça tudo muito bem. Eu acho que foi genial. Eu gosto quando o livro de contos fazem isso. O último conto, ele enlaça as coisas, ele faz tudo ficar mais bonitinho, só pra fechar ali com um lacinho bonitinho. Eu gosto disso. Me traz felicidade. Então, tipo, é aquela coisa, é um livro que passa de ano, é um livro legalzinho de ler, mas é aquela coisa, é um livro de conto. E não foi um livro que mudou a minha vida, gente. Eu acho que eu fiz 2 marcações nele. Tipo, 2 marcações. Então, não foi um livro que, uau, mudou minha vida, mas é um livro gostosinho de ler. Tipo, acontece, é livro de cabeceira, gente. Esses livros assim, aqueles livros de biblioteca, eu sinto que tem muito essa vibe, sabe? Tipo, eu não, pelo menos pra mim, não me transforma. Mas eu gosto, tipo, é gostosinho de ler. Às vezes é bom ler uma coisa leve e boba. Por isso que é livro de cabeceira, entendeu? Porque, pra mim, a definição de livro de cabeceira é isso. Tipo, não pode ser um livro que te prende igual maluco, porque o objetivo é você ler um pouquinho todo dia. E tem que ser um livro leve, gostoso, tipo, despretensioso, que tá ali pra fazer a função de estar ali por você. E ele tava ali por mim. E parabéns pra ele. Depois desse, na Maratona 24 Horas, eu li A Última Parada. Nossa, Toti, você nunca tinha lido A Última Parada? Não. Porque na verdade eu tinha ele há muito tempo, mas eu nunca li A Última Parada. E agora eu li. E, sinceramente, gente, meio indiferente. Eu percebo pra mim que talvez esse autor não seja pra mim. Pois é, gente. Casey McKinston, né? Assim fala o nome? Não funciona também pra mim. Eu não gosto de OBG Cheryl Wheeler. Li ele ano passado. Procurem aí no Reading Vlog, num dos Reading Vlogs aí. Que foi, acho que... Foi depois que eu fiquei muito tempo sem gravar vídeo, que eu voltei do intercâmbio, depois de 6 meses. Esse foi, tipo, um dos primeiros livros que eu li do ano. Não gostei de BG Cheryl Wheeler. Toda hora que eu penso em Vermelho, Branco e Sagaz, eu gosto menos dele. E esse aqui eu também não curti tanto. Ganhou 13 estrelas e meia. E aqui a gente tem a August. É August, né? É a August. Ela é meio mais ou menos com a vida. Ela muda pra Nova York. Ela acha tipo assim... Ela não tem muitos amigos. Ela é uma pessoa meio mais ou menos. E aí ela vai pra Nova York. E nessa estar em Nova York, ela começa a trabalhar lá num lugar, numa cafeteria, eu acho. E a mãe dela é uma pessoa que é muito distante. Então, tipo assim, ela não tem a presença da mãe dela muito ali com ela, porque a mãe dela perdeu um irmão, tipo, quando ela era, tipo, adolescente, eu acho. E ela nunca mais encontrou esse irmão. Então, a mãe dela é obcecada por achar esse camarada, o irmão dela. Tipo, obcecada mesmo. Então, a mãe dela fica viajando o mundo e gastando rios de dinheiro com, tipo, detetive, pra achar esse irmão dela que ela perdeu há anos. Então, a August é meio sozinha, meio na dela. Ela passou muito tempo viajando, tipo, acompanhando a mãe dela. Então, ela é uma pessoa meio na dela. Então, e aí, um dia ela tá pegando o metrô, voltando do trabalho, e ela encontra uma querida, linda, maravilhosa no metrô. Ela conversa com essa querida, linda, maravilhosa no metrô, e fica, nossa, que gatinha, nossa, uau. Beleza, ela sai do metrô. No outro dia, ela entra no outro dia, uns dias depois, ela entra no metrô exatamente no mesmo metrô, no mesmo horário, e encontra a diva de novo. Elas conversam e tal, elas começam a conversar. Em algum momento, ela percebe que a diva tá sempre nesse metrô, no mesmo vagão. Tipo, no mesmo vagão, no mesmo metrô. E ela fica, tá. Spoiler, pra quem não sabe que não é spoiler, tá na sinopse. Essa querida tá presa dentro desse metrô, dentro desse vagão. E ela é, tipo, de 1950. Ela não lembra o nome dela, ela não lembra como ela foi parar lá, ela não lembra nada do que aconteceu, nada. Ela só tá presa lá, ela não tem ideia como ela tá presa lá, não tem ideia por que ela tá presa lá, como é que raios ela está lá. Mas ela está lá. E então nós temos nossa August, que é filha de uma detetive, óbvio que vai fazer o quê? Detetivar. Então ela vai atrás pra ver quem é essa diva, de onde ela veio, quem ela é, quem ela lembra. Ela lembra ela, tipo, fica cismada com a August, porque a August trabalha num lugar é uma lanchonete, eu acho que eu não lembro do que. E ela cheira, acho que é de waffles. Ela cheira um cheiro da roupa da August e fala, meu Deus, isso é o cheiro da coisa do fulano de tal. E ela fica tipo, eu trabalho lá. E ela fica tipo, o quê? Você trabalha lá? Tudo vai se ligar no final do livro, entendeu? Tudo vai fazer sentido no final do livro. Onde ela tava, onde ela trabalhava, tudo vai se ligar. É um daqueles livros que é um mistério, tipo, não é um mistério, mas você quer entender como é que aquela diva vai ficar presa ali, sabe? E aí elas começam a vivenciar coisas pra tentar dar gatilhos de memória na querida Jane. Ela sabe que ela chama Jane porque no casaco dela tá escrito Jane. Então é a única coisa que a gente sabe sobre ela. Então elas começam a fazer coisas pra engatilhar memórias. Então, por exemplo, ela leva coisa pra ela comer, pra ver se ela lembra, tipo, porque ela não lembrava de nada. A primeira coisa que ela lembrou
tipo, da vida dela foi esse waffle. Porque isso puxou ela da época dela, de quando ela tinha contato com isso. Então elas ficam constantemente fazendo coisas, vivenciando, experienciando coisas, lembrando que sempre dentro do vagão, porque ela não consegue sair de dentro do vagão, pra tentar puxar gatilhos de memória nela. Inclusive, coisas românticas, tipo, beijar. Isso é muito estranho, no caso, porque isso engata no porquê que esse livro não funciona tão bem pra mim. Esse livro aqui, pra mim, ele é o contrário de Vermelho, Branco e Sangue Azul. Vermelho, Branco e Sangue Azul eu não podia me importar menos com a história. Mas eu gosto muito do casal. Adoro o Henry. Ele é, tipo, um dos meus queridinhos, um fofolete, é um dos meus comfort characters. Eu amo ele. Nesse livro é o contrário. Eu adoro a história. Eu adoro os amigos da August, que ela, tipo, vai mudar com eles. E ela não tem muitos amigos, né? Então ela, tipo, conhece essas pessoas e eles são muito queridos, todos do Vale. E aí o livro também tem essa questão de como é importante você ter pessoas que, tipo, vivenciam as mesmas coisas que você. Não literalmente, mas, tipo, né? Você entende? Que vivenciam a mesma coisa que você. E é como você ter o seu bando de gays. Eu sempre falo isso pra todo mundo. Tenha o seu bando de gays se você é gay. Sabe? É muito importante. Eu tô com muito calor. É muito importante pra você, porque são, tipo, ninguém vai entender tanto a sua dor igual uma pessoa que vivenciou a sua dor. Ou uma semelhante à sua dor, entende? Então, ela entende a importância de ter essas pessoas são muito queridas com ela. A história é muito legal. Esse mistério da Jane é muito interessante. É uma parte muito divertida e tudo mais. Mas o casal aqui não funciona. E eu fico muito triste, porque estamos falando de um casal sáfico. Logo, a sáfica aqui queria ser agradada. Ela não foi. Ela não foi nada agradada, ela está chateada. Então, tipo assim, eu não compro esse casal, elas não funcionam pra mim. Pra mim, claramente, a August era obcecada pela Jane, enquanto essa Jane tava de boa. Tipo assim, sabe, gente, tem cena dela falando, tipo assim, ai, me beija assim, mas me beija desse jeito aqui, ó. Não, vira um pouco mais pra esquerda, porque eu tô me lembrando da fulana de tal que eu beijei em tal dia de não sei o quê. Eu sou uma pessoa pra frentex, mas isso tá pra frentex demais até pra mim, entendeu? Tipo assim, pode dar uns passos pra trás. Que é isso? Ficar beijando a diva pensando em outra? E olha que eu não sou uma sapatão maluca. Longe disso, mas isso tá tirando o pior de mim. Enfim, pra mim elas não funcionam como casal. Não gosto, não, porque pra mim o que funciona aqui é a história. A história funciona. 3,5 é aquilo. Passou de ano, porque a história é realmente legal. E, os capítulos ainda são grandes. Eu sempre tenho essa crítica ao autor. Tipo assim, capítulos, gente, diminui esses capítulos, sabe? Depois eu li Cordialmente Cruel. Ele ganhou 4 estrelas. É muito bom. Não se enganem pela capa, tá? Eu falo isso pra todo mundo, não se enganem pela capa. Essa capa aqui passa o quê pra vocês? Que isso aqui é tipo Príncipe Cruel. Principalmente pelo Cruel. Príncipe Cruel, tipo, que vai ser uma fantasia, jovem, meio misteriosa e tudo mais. Principalmente porque vocês vão ver a capa do segundo, porque eu li o segundo nesse mês. Não no mesmo mês, em março. Tipo assim, não... Esse livro aqui é Dark Academia. Tipo, eles estudam numa escola de gênios e eles usam roupinha, tipo, terno e blusa social. E eles são gênios e vão na biblioteca e constroem coisas. Você pega isso com essa capa? Essa capa aí. Tipo, eu esperava uma capa, tipo, como se fôssemos vilões. Eu esperava isso. Não isso aqui. Então, sinceramente, gente, e pior que não é nem escolha da Pitaia, que ele tá da HarperCollins, mas ele vai passar pra Pitaia. Não é nem escolha da Pitaia essa capa. Essa é a capa original, dele em inglês. Então, tipo assim, o problema é da autora mesmo que aprovou essa capa. Tipo, autora, não é assim que vende o seu livro. Tipo, eu não tô esperando. Enfim, Guaceus é um mistério que a gente tem uma querida que ela é, tipo, tem essa escola de gênios e você... Mas são gênios diferentes. Então não é só gênio matemático. Então tem um cara que ele escreveu, ele é roteirista e ele é muito bom. Aí tem uma menina que é muito boa em construir robôs. Tem uma pessoa que é muito boa em escrever. Tem uma querida que é muito boa com fotografia. Então é todo tipo de pessoa que é muito boa numa coisa muito específica. E a gente tem a Stevie. A Stevie é muito boa em ser fofoqueira. Mentira. A Stevie é muito boa em ser detetive, olha só, um livro de detetive depois do outro. Ela é obcecada com o caso da Cordialmente Cruel, que foi um caso que aconteceu exatamente nessa escola há muito tempo atrás, onde começou a sumir pessoas, desaparecer e morrer gente, e sempre tinham bilhetes recortados que no final eram assinados com Cordialmente Cruel. Então, tinha muito essa coisa de, esse mistério ninguém sabe, ela sabe muita coisa sobre esse mistério. Só que o que rola? Começa a rolar BOs atualmente sobre isso. Então, a Steve fica louca, óbvio, né? E aí ela vai atrás de tentar resolver esse problema. Óbvio. Esse livro é muito bom, genuinamente muito legal. Esse livro aqui tem uma coisa que faz muito tempo que eu não lia, que é Found Family. Os amigos da Steve são os maiorais, muito queridos. Tipo assim, que são muito legais, você gosta de todos eles. E tem um tom de, tipo assim, você não sabe
quem tá fazendo isso. Você não sabe. Com certeza não é a mesma pessoa que fazia antigamente, porque talvez ela tava morta. Então, provavelmente é uma pessoa tentando refazer esse negócio. Então tem um tom de pode ser qualquer um deles aqui. Então tem aquele climinha de todo mundo é suspeito, só que ao mesmo tempo, como é bem escrito, você se apega aos personagens. Então você fica tipo assim, que merda, eu não quero que seja ninguém, tomara que não seja ninguém. E aí quando começa a suspeitar, as pessoas ficam, ah, não, você não fez isso não. E aí você descobre que fez, e você fala, ah, não. Mas fez. Então, tipo assim, é um livro muito legal, é um mistério. Vocês sabem que eu não sou de suspense, não sou. Mas esse aqui é bem juvenil, bem de boa. Esse livro me lembrou muito Only Murders at the Building. Eu acho que tem a mesma vibezinha de true crime, ela é meio viciada em true crime, e ela cisma com isso, ela cisma que ela vai investigar as coisas sozinha, e ela mete os pés pelas mãos, e ela é boa, ela realmente é boa. Ela é tipo a Mabel do Only Murders. Ela é realmente boa. Mas às vezes ela mete os pés pelas mãos, acontece. Então, tipo assim, me deu uma vibe muito gostosa, sabe? Enquanto eu lia. Deu um Found Family, deu aquela coisa meio cozy de... Eu não gosto muito da palavra cozy, mas, tipo assim, aquela coisa meio cozy de Dark Academia. Ainda tem essa coisa meio Only Murders, que eu vi ano passado, e eu amo essa série, ela é muito boa. Inclusive, quero temporada nova. Não que eu queira, porque pra mim já podia ter acabado, mas a temporada nova vai vir, né? Como ela já vai vir, aí eu quero. Enfim, vale muito a pena, gente. É uma trilogia, eu já li o segundo, falta só o terceiro, e até então, tá muito bom, muito coerente. Então, indico sim. Assistente do Vilão. Veio aí, depois de 1 ano de atraso, eu li Assistente do Vilão, gente. Pra quem acompanhou os meus vlogs, sabia que no começo eu não tava gostando desse livro. Realmente não tava gostando, não tava funcionando pra mim. Pra mim, ele era uma mistureba de tudo que o TikTok fazia. Tipo assim, era um monte de sketchzinha, cena esquisita junta. Tipo, parecia que nada tinha junção uma com a coisa. Depois, no final das contas, eu descobri que a autora dele realmente era TikToker. E esse livro é uma sketch que ela criou. Sabe aquelas sketches de tipo assim, ai, se o fulano de... Não vou tentar nem inventar, que eu não tenho criatividade pra isso. No caso, esse caso aqui era, se você, a mocinha, trabalhasse pro vilão. E aí, isso as pessoas gostaram tanto, ficou tão famoso que ela lançou esse livro aqui. Então, por isso que às vezes parece que é um monte de sketch solta, porque realmente era. Então, tipo assim, às vezes acontecem umas situações que parecem situações pequenas dentro de um livro grande. Eu não sei se faz sentido pra vocês, eu não sei se quem leu esse livro, por favor, se você leu esse livro e sentiu isso, me conta. Mas no final das contas, tipo assim, o livro não tava me comprando, metade do livro não tava rolando, tipo assim, não tava funcionando mesmo. E aí a Leti, do Biblioletícia, que é a Leti bibliotecária e tudo mais, adoro a Leti leu esse livro e falou, o livro não tá funcionando pra mim até o final vale muito a pena. E eu falei, pô, tá, ok. Se é o mesmo problema que eu estou tendo, vou dar esse voto de fé. Que era o mesmo problema que eu tava tendo. Ela, tipo, a resenha dela era exatamente, tipo, falando tudo que eu estava sentindo, exatamente. Só que ela falava, no final, valeu a pena tudo. Então eu falei, será? Fui lá. Gente, realmente ela tava certa. O final do livro dá uma crescida boa. Tipo assim, os 70% pra frente, 65%, não sei ideia. O livro cresce bastante, ele começa a ficar bem legal. Ele começa... Porque é isso, ele é bem solto e aleatório até os 40 e tantos, 50%. Quando chega em algum ponto ali, as coisas começam a realmente, tipo, virar uma história fechadinha. E aí vira um grande plot acontecendo até o final. Aí fica legal. Aí realmente fecha tudo muito bacana e fica interessante. Porque o começo eu sinto que era um monte de continho solto, aleatório. De várias situações específicas com o vilão. Eram divertidas, eram interessantes. O livro, ela sabe o que ela tá fazendo. Tipo assim, ela sabe, é um livro TikTok. Gente, ela sabe o que ela tá fazendo, tudo é muito bem feitinho. Não é um livro que você sofre pra ler. Você engole ele, vai muito rápido. Mas, sei lá, tava sendo muito fútil pra mim. Tava sendo uma leitura bobinha. Só que aí no final, aí realmente ele prendeu ali, ele não se refez, mas tipo, se juntou e virou uma coisa compactinha, e aí eu gostei. Enfim, 4 estrelas, eu achei que vale a pena. Eu tenho o segundo, vou ler o segundo, e eu não consigo compreender por que ela quer fazer 5 livros dessa história, porque ela soltou esses dias aí que vai ser 5 livros. Pessoal, de verdade, às vezes não precisa de tanto. Depois, o último livro de fevereiro foi The Road Trip. Esse aqui é Na Estrada com Ex, da mesma autora de Teto pra Dois. Ai, gente, esse livro foi uma grande decepção, sendo bem sincera com vocês. Ele ganhou 3? Talvez eu tenha sido boazinha. Então, acho que ele merece 3, tá. Esse livro foi uma decepçãozinha. Foi uma decepção, mas Totti, ele ganhou 3, foi uma boa nota. Foi uma boa nota, mas eu esperava muito mais, porque eu amei Teto pra Dois, gente. Virou favoritado, 5 estrelas, eu amei muito Teto pra Dois. Pra minha autora, ela escreve de uma forma muito coerente, é muito legal, ela, sabe, ela faz uma crítica, não é só um livrozinho de comédia, fala sobre relacionamento abusivo. É bom, é um livro bom. Aí quando eu cheguei Na Estrada com Ex, eu já tava meio assim, porque eu não curto muito essa coisa de ex, no geral. Pra mim, Deus mandou amar o próximo, não o anterior. Então, sabe? Enfim. Mas eu dei minha chance, fui lá, tentei. Principalmente porque ia sair série pela Paramount Plus, que eu não vi ainda, mas quem sabe um dia. Enfim.
E aí eu comecei a ler esse livro. Aqui a gente tem 2 protagonistas que eles namoraram na época da faculdade, se eu não me engano, e eles têm uma amiga em comum e essa amiga vai casar. E aí eles estão indo pra esse casamento dela, que é tipo em outro país, outro continente, sei lá, outro estado, sei lá, eles estão de carro indo. E, por incrível que pareça, se eu não me engano, eles batem um no outro. Tipo, o carro dela bate no carro dele. E aí o carro dele estraga, e aí eles vão todos de carona com ela pra esse casamento. E um cara aleatório lá. Tipo assim, que ela tá dando carona pra ele. Não pro casamento, pro outro lugar. E aí, basicamente, a sinopse do livro é essa. Então, tipo, se eles meio que vão... Sabe aquele lugar, tipo, aquela coisa de proximidade forçada, que eles têm que ficar juntos obrigatoriamente? Nesse caso, é tipo isso. E aí, aqui no livro, a gente vai voltando pra gente entender porque eles terminaram, como eles acabaram terminando e tudo mais. Por que esse livro ganhou 3 estrelas pra mim? Ganhou 3 estrelas porque eu acho que funciona o romance. Eu gosto do romance, eu gosto do cara. Essa parte, pra mim, legal. Por que ele ganhou 3 estrelas pra mim? Porque existe um personagem aqui chamado Marcos. Marcos é o melhor amigo do protagonista masculino. Eu odeio ele. Gente, se você leu esse livro, se você vai ler esse livro, cuidado com o Marcos. O Marcos é insuportável. Ele tá num limbo muito engraçado. Porque, tipo assim, não é aquele personagem que ele é chatinho e a autora sabe que ele é chatinho por querer. Mas ele também não tá no personagem que ele é chato por querer, a autora sabe que ele é chato e ele é vilão. Aqui ele entra num limbo que é pior ainda. Ele é muito chato, por algum motivo a autora gosta muito dele. Então, as atitudes dele são tratadas como o Marcos, sendo que não é não, o Marcos é maluco. Então, tipo assim, não rolou. Esse foi o livro do Clube do Livro, né, do mês de fevereiro. Foram, tipo, 16 pessoas no encontro do Clube do Livro e as 16 odiaram o Marcos. Logo, pessoal, se 16 pessoas tiveram a mesma opinião que ela é universal. E as pessoas do Scooby também falaram a mesma coisa. Então, tipo assim, é um livro que funciona, mas esse camarada, esse Marcos, e as reviravoltas que a autora bota na história também ficaram muito sem noção. Pra mim, ele ganha essa nota porque eu gostei do casal. Tipo, geralmente eu gostei, eu gosto da forma que ela trabalha. Pra mim, ela escreve romance muito bem. Mas pra mim, ela tentou fazer uma coisa aqui que pra mim não funciona. Infelizmente, não rolou. Tipo assim, o Marcos é intragável, a história não funciona tão bem assim. Ela tenta fazer umas reviravoltas e uns plots que... Ai, diva. Às vezes a gente tenta demais e a gente não conquista. Depois eu li, já entrando agora em março, mês passado, A Escada Furtiva, que é a continuação de Cordialmente Cruel. Não vou dar a sinopse, porque senão é spoiler. Ele ganhou 3 estrelas e meio. Sim, ele perdemos meio ponto aqui. Mas é um livro que continua bom, mas eu sinto que ele fica mais parado. Eu sinto que em Cordialmente Cruel, primeiro, tem coisa acontecendo o tempo inteiro, é muito fluido e acontece muita coisa. Esse aqui não rola isso. Ele é fluido, acontece muita coisa, ele não fica chato, mas acontece, tipo, ele é mais parado. Sabe? Mas ainda é bom, ainda é interessante. Mas em relação ao primeiro, eu sinto que ele decaiu um pouco. Mas aparentemente isso é normal, né? Eu tenho aquela tradição de que o segundo livro de trilogia sempre é mais fraco. Menos em Chamas. Em Chamas, não escute isso, tampa os ouvidos. Então, é interessante, é legal. Vou dar uma chance com certeza pro terceiro livro, que 3 estrelas e meia é uma nota boa. O final é muito bom, mas isso é normal de Cordialmente Cruel, gente. O final sempre é muito bom, porque tem, tipo assim, é um suspense. Então tem que dar uma puxada pro outro livro. Então o final desse livro é muito bom. Mas pra mim, ele dá uma decaída em relação ao primeiro, sim. E isso aqui, pra quem não sabe, foi o desafio de 7 livros em 7 dias, porque em março eu não li nada, chegou no final, na última semana eu falei, pô, quero ler 7 livros em 7 dias. E aí eu li 6 livros em 7 dias, parabéns pra mim. Então tem vídeo disso também. Aí depois eu li Guild. Pessoal, eu não vou me estender em Guild, porque eu acho que tudo que eu tinha pra falar em Guild eu falei no Reading Vlog. Tanto que eu fiz um take de 8 minutos falando de Guild, falando tudo que eu penso sobre isso aqui. E eu realmente não quero me estressar com esse livro. Tipo, de novo, esse livro ganhou 0 estrelas e meia. Esse livro, pra mim, ele é a definição de tudo que tá errado com a literatura atualmente. Tipo, genuinamente. Pra mim, esse livro aqui é a definição do tanto que a gente tá deixando coisas horríveis entrarem numa coisa tão bacana que é ler. Sabe? Então, 0 estrelas e meia. Se você quer saber mais da minha opinião sobre ele, eu indico sim você ir lá no Reading Vlog, porque eu dei um grande podcast sobre isso, porque pra mim esse livro ele mexe com coisas que me estressam. Basicamente aqui a gente tem uma releitura do conto do Rei de Midas, que é aquele rei que tudo que ele toca vira ouro, só que aqui ele tem uma protegida que fica dentro de uma gaiola, é um livro mais 18, tá? Ele tem essa protegida que fica dentro da gaiola, e ela fica presa nessa gaiola. Gente, a sinopse é isso, tipo, eu não consigo mais falar da sinopse desse livro. Tipo, literalmente, eu não consigo, porque esse primeiro... Gente, ela fica 45% do livro, eu não tô zoando, eu tô falando sério, presa na gaiola. Eu não sei mais o que falar da sinopse desse livro. Tipo, por isso que eu tô falando pra vocês me acompanhar no Reading Vlog, porque vocês vão ver minha opinião enquanto as coisas iam acontecendo, mas eu não consigo dar uma... Porque é literalmente a sinopse. A sinopse é essa. Tipo assim, ela meio que se sente presa a ele eternamente, porque ele salvou ela de uma situação lá, então ela fica nessa gaiola por vontade própria, e toda vez que ela pede pra sair da gaiola, ele oprime ela, então claramente é uma referência a relacionamento abusivo, só que ela é tão sutil quanto o elefante do zoológico que perde casa, sabe? Então, tipo assim...
Ah, gente, sinceramente, tipo, eu acho que esse livro, ele me estressou num nível, tipo, não foi igual a Estilhaça-me, que me estressou, só que eu pude criar conteúdo sobre isso, e foi divertido de ver, e sabe, e eu anotei, eu ficava com raiva, mas eu anotava, e eu consegui tirar umas partes boas, que eram as partes que o Warren aparecia. Nesse caso aqui, não tem nada de positivo. Nada. Gente, eu não fiz uma marcação. Vocês estão entendendo que é um livro de 200 páginas e não tem uma marcação? Parece que eu acabei de comprar esse livro. Todos os personagens masculinos escritos que são péssimos, a protagonista é uma sonsa. O livro é horrível. O livro é horrível. Horrível. De verdade, gente. Se você quer ler esse livro, à vontade. Mas, sinceramente, horrível. Depois, eu li Pequena Loja de Venenos. Pequena Loja de Venenos, eu dei 4 estrelas. Muito bom esse livro. Eu falo pra vocês sempre que tem uns livros que a gente tem que ler, porque eles fazem a gente lembrar que a gente tem que ter raiva das coisas. Sabe aquela coisa que a gente tá vivendo atualmente? Que o conservadorismo está crescendo e a gente tá perdendo direitos básicos? Tipo, as pessoas estão voltando a discutir sobre mulher usar roupa curta. Sabe? Que discussão é essa, gente? A gente não tinha vencido isso na época do Quebrando Tabu? Infelizmente, aparentemente, não estamos. Às vezes a gente acha que só porque a gente venceu uma luta, a gente pode deixar ela de lado. Só que não é assim que funciona. Porque quando uma coisa é esquecida, a gente perde praticamente o direito sobre ela, basicamente. Então, esse livro aqui, ele é bom pra gente lembrar sobre o quanto mulheres têm que se unir, têm que estar juntas, porque a gente passa por coisas que são inacreditáveis. Tipo Fúrias, que eu li, sabe? Que às vezes é bom você ler coisas que vão te relembrar o tanto que é só lutando mesmo que a gente aguenta. Enfim, nesse livro aqui, ele vai contar sobre uma pequena loja de venenos, que é uma querida lá em 1700 e tanto, que ela tem essa loja de venenos que não, mas não são venenos, tipo, não é um livro de magia, tá? Eu achava que era um livro com magia, eu achava que ela era bruxa, ela não é bruxa, gente, são veneninhos da terra. Ela realmente só cozinha coisas lá em doses cavalares e faz venenos pra mulheres envenenarem homens, sempre. Tipo, não existe um mundo onde ela faz veneno pra mulheres, ela sempre faz venenos pra mulheres envenenarem homens. Nossa, que coisa mais feminista, sua radical, meu Deus, blá blá blá. Ela faz isso pra homem. Primeiro que se ela estivesse fazendo à toa também. O ponto é, ela faz isso no caso de homens que, tipo assim, traíram as esposas, fizeram coisas insanas, absurdas, tipo, abusaram de crianças, abusaram de pessoas no geral. Ela faz isso pra mulheres conseguirem se vingar de homens que merecem completamente essa vingança, sinceramente. Se vocês lerem esse livro, vocês vão entender o absurdo que tipo assim, que é colocado aqui em alguns casos. Tipo assim, é revoltante. É um livro revoltante. Tipo assim, em alguns momentos é revoltante. Enfim. O livro acompanha 3 mulheres, que é a Nella, que foi a dona da loja, a Elisa, que é uma criancinha que acontece que ela vai parar no mesmo, tipo assim, que o caminho dela vai se encontrar com a Nella, e a gente acompanha a Caroline, nos tempos atuais, lá em Londres, que sem querer o caminho dela se encontra com a pequena loja de venenos, que não existe mais, tá, gente? Ela, tipo assim, ela é meio que historiadora, ela é meio que, tipo... Ela acabou de ser traída pelo marido dela, sinceramente. Tipo assim, é pelo noivo? Não, é pelo noivo. Ou é pelo marido. Marido sim, eles estão juntos há, tipo, 10 anos. E aí ela acabou de ser traída e eles iam fazer uma viagem juntas. E aí, então ela vai pra essa viagem sozinha. E aí ela, nessa viagem, ela acaba, sem querer, encontrando essa história dessa loja de venenos. E ela quer entender mais sobre essa loja. Então a gente acompanha esses times diferentes, né? E a história é muito boa, gente. A história chega num momento que começa a acontecer coisas sem parar nas duas timelines. E fica muito bom, tipo assim, fica muito fluido. A história é muito fluida, a história é muito legal. Não tem romance, então não vou com expectativas que tem romance. Eu achei que ia ter romance, mas não tem. Então não vou com essa expectativa aí. O livro não é sobre romance, o livro é sobre mulheres se unindo. Então, 4 estrelas, eu gostei muito, me trouxe muita alegria, então ele merece as 4 estrelas dele. Depois disso, eu li Noite de Aurora, que era o livro do Clube do Livro de março. Gente, Noite de Aurora, aqui a gente tem basicamente um livro ele é contado em versos livres e em forma normal de livro. Ele ganhou pontos por causa disso. Ele ganhou 3 estrelas. A sinopse dele, basicamente, a gente tem esses meninos que é um camarada muito bom em fotografia. Pra mim, a primeira crítica é: esse livro devia ser sáfico. E não só porque o protagonista chama Jude, o cara. Porque ele devia ser sáfico, pra mim, poderia ter sido trabalhado muito melhor as coisas que são trabalhadas aqui se ele fosse sáfico. Enfim. E a capa dele? Vai falar que não parece? Gente, me desculpa. Todo mundo do meu clube do livro acha que é um livro sáfico. Enfim. A gente tem esses 2 meninos aqui. É uma menina que dança balé, só que ela tem problemas de visão, então ela não vai poder continuar dançando por muito tempo. E a gente tem esse camarada que ele é fotógrafo. E aí eles estão nesse acampamento meio especial, tipo, de atividades extracurriculares. E aí, então, o livro tem 3 partes, e ele se passa em 3 últimas noites desse acampamento, consecutivas. Então, a menina tá no 2º ano do ensino médio, é a última noite do acampamento, que chama Noite de Aurora, a última noite do acampamento. Aí é essa noite, a noite próxima, que ela já tá no 3º ano, e a primeira noite de faculdade. É isso? Eu acho que é isso. Que eu me lembro de que é isso. Então, tipo assim, a gente vai acompanhar 3 noites diferentes. E aí, sabe aquele livro da Colleen Hoover, que eles se encontram uma vez ao ano? É tipo isso, só que bom. Basicamente.
Então é isso, a gente vai acompanhar a vida deles evoluindo, eles, tipo, se encontram depois de muito tempo e tudo mais. Eles claramente gostam um do outro desde a primeira noite, mas tudo bem. É um livro que eu gostei muito. Eu acho a história bacana. Eu acho que a forma que ele é escrito, eu gostei muito, porque é aquilo que eu falei, gente. Guild é a definição disso. A gente tá vivendo livro que momentos que os livros são tudo mais do mesmo. Que parece que os autores não fazem o esforço mínimo pra escrever, tentar fazer uma coisa diferente, se é que são eles mesmos que escrevem, porque, sinceramente, gente, Ghostwriting tá aí, e eu tenho certeza que tem muita gente que usa bastante. Então, tipo assim, a gente tá vivendo num tempo tão chato, então só do autor fazer uma coisinha diferente, ele já me ganha. Então só do livro aqui ser contado em forma de poema e versos livres, já ganhou pontos comigo. Mas, infelizmente, mesmo assim, os protagonistas ainda são muito adolescentes, então ele não vingou tanto pra mim. E uma coisa que eu falei no meu reading vlog, que eu volto a dizer ela aqui, é que esse livro ele tem uma questão muito clara. Tem muita diferença quando um autor, ele escreve como se realmente fosse pessoas falando, ou ele está escrevendo como se ele estivesse pensando em como pessoas falam. Não sei se faz sentido pra vocês. Mas tem livros que os diálogos não são naturais. Então, realmente parece que é um autor, tipo, nossa, qual frase eu posso colocar aqui pra ser muito legal? Esse livro tem um pouco disso. Então, ele funciona, mas infelizmente ele não funciona tão bem assim por causa dessa questão dos adolescentes e por causa dos diálogos. Alguns diálogos aqui não funcionam tanto pra mim, mas a forma que o livro é contado e os protagonistas, eu gosto deles, funcionou, mas não funcionou tão bem, então. Mas é aquela coisa, entra aquela classificação de livro que eu sinto que se eu tivesse lido mais novinha, eu teria gostado mais. Então, reflexão aí pra vocês. Pode ser que, se você seja mais novo, pegue esse livro pra ler. Você pode gostar com certeza muito mais que eu. Depois desse livro, eu li Astrid Parker Nunca Falha, que é o mesmo, depois o livro, a continuação de Delilah Green Não Está Nem Aí, que não é continuação, é só no mesmo universo, você claramente pode ler um sem ter lido o outro, mas Delilah Green Não Está Nem Aí ganhou 4,5 estrelas. Esse aqui, eu ainda tô na dúvida sobre essa nota, mas eu dei 5 estrelas. Eu tô na dúvida se vai descer pra 4,5. Mas até então, tá com 5. Eu gostei muito, 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 muito desse livro. Se o próximo livro, eu tô anunciando aqui pra vocês, se o próximo livro da Iris Kelly ganhar acima de 4,5 estrelas, essa autora, atenção, talvez vire minha autora de romance favorita. Tipo, genuinamente, tá? Tipo, ela e Ellie Hazelwood vão estar, tipo assim, duelando. Porque... E a diferença delas é que uma escreve gay, né? Uma crítica. Isso aqui foi uma crítica. Aqui a gente tem a Astrid Parker. A Astrid Parker, quem já leu o primeiro livro conhece, a diva. Ela é meia-irmã da Delilah Green. Ela foi criada no senso, tipo assim, a mãe dela criou ela pra ela ser, tipo, perfeita. Porque a mãe dela perdeu 2 maridos em 7 anos, então, tipo assim, a mãe dela é muito traumatizada. Então a mãe dela criou ela com essa coisa de a sua fachada, quem você é pros outros é a coisa mais importante pra você, ninguém pode tirar isso de você. Então o que as pessoas pensam de você é muito importante. Então a Astrid sempre foi muito polida. Ela não bebe, ela não fala, tipo, coisas demais, ela é muito na dela, ela sempre usa aquelas roupas muito classiconas, bem prep, tipo, terninho, saia lápis, vestido colado de escritório, sabe? Ela é muito assim e ela é arquiteta. E aí, o que acontece? A Astrid, ela quer muito melhorar no emprego dela. Ela sente que ela tá meio estagnada, porque ela acabou de terminar um noivado, que a gente vê no primeiro livro. E aí ela sente que ela tá meio sem rumo e tudo mais. E aí chamam ela pra fazer um reality show lá, tipo Irmãos à Obra. E ela vai ser, tipo, a arquiteta desse reality show, de um episódio, que é um episódio especial que vai se passar na cidade dela, que vai se passar numa pousada muito tradicional que tem lá, que tá caindo aos pedaços. Então, basicamente, ela tem que reformar essa pousada, só que, lembrando que a Astrid, ela é muito, tipo, certinha, padrãozona, clean girl. Então, o projeto dela pra essa pousada é aquelas salas brancas com 3 móveis, tipo, casa da Kim Kardashian. E aí, o que acontece? O problema é que a dona dessa pousada é uma senhorinha que tem 2 netos gêmeos. E esses netos gêmeos, quando eles veem esse projeto, eles ficam, odiei. Principalmente a neta dessa senhora. A neta dessa senhora, ela é maravilhosa, Jordan, ela odeia o projeto. E aí, ela e a Astrid começam a se bicar, óbvio. A Astrid, lembrando que até então se achava que era hétero. É um livro maravilhoso. É só isso que eu tenho a dizer. Leiam. Vou deixar vocês lerem. Enfim. Só isso que eu tenho a dizer. O livro é muito bom. Gente, pra quem tem mommy issues, esse livro aqui é impecável. Essa diva sofre. São duas elas são sofridas. A Jordan também. Ela tem uma história... péssima com a ex dela. Gente, isso aqui é um livro muito bom. Eu falei no vlog e retorno com isso aqui, que essa autora faz uma coisa que, pra mim, é impecável. Vocês sabem que eu odeio clímax de livro, todo mundo sabe. Isso aí é padrão, isso aí já é de conhecimento geral que Toti odeia clímax de livros. Só que essa autora faz de uma forma que o clímax não fica como uma coisa, tipo assim, sabe? Porque eu sinto que os clímax são, tipo, o autor tá lá escrevendo, aí chega com 70% do livro, 70, 80%, tudo tá bem. Aí ele fala, pô,
Eu tenho que fazer um BO, porque o livro não pode só ter coisa boa. Tipo, o livro não pode só ter pequenas discussões durante ele. Porque tem livro, quando é assim, as pessoas falam que é chato. Então, o autor tem que botar uma grande problemática no final do livro. Só que aí, eu sinto que tem autores que eles veem essa problemática e falam, pô, eu vou ter que desvirtualizar o personagem. Porque sim, igual aconteceu naquele livro que eu já citei aqui mais cedo, Era Girl. Então, eu vou ter que fazer uma coisa que não faz sentido nenhum, porque eu preciso criar um problema. Nesse livro aqui, a autora trabalha esse problema como uma coisa completamente natural. Ela trata como, tipo assim, realmente as protagonistas, elas sempre têm questões desde o começo do livro. Sempre tem questões. E aí chega um ponto que fica insustentável. Então as duas têm que tratar essas coisas nelas primeiro, antes de ter um relacionamento. O que é completamente plausível. Realmente, antes de você conseguir ter um relacionamento, você tem que tratar coisas em você. Então a autora faz de uma forma que não me estressa. Que não me estressa, que faz inclusive eu torcer pra elas conseguirem passar por esse momento e ficarem juntas. O quê? Eu torcer por esse momento? Ah, por favor, eu odeio esse momento. Enfim. A autora faz isso de uma forma maravilhosa, impecável. Ela tá de parabéns. Parabéns pra ela. Parabéns pra ela, tá? Gostei muito. Ganhou uma aprovação. E por último, pessoal, o último lido nesse trimestre. Sim, pra fechar com chave de ouro. Meu Deus, pra fechar com, tipo assim, mais que mega, mega chave de ouro. Uma correnteza sufocante. Simplesmente 5 estrelas, favoritado. Quem viu o Reading Vlog, quem tava me vendo, me acompanhando no Instagram, inclusive se você não sabe, minhas redes sociais estão no comentário fixado aqui embaixo. Eu enlouqueci com esse livro. Eu maluquei. Eu fiquei louca. Eu fiquei insana. Esse livro me deixou maluca, lelezinha da cabeça. Eu amei. Cada segundo que eu passei com esse livro, cada segundo que nós passamos juntos foi especial e lindo pra mim. Aqui a gente tem uma protagonista que é um romance sáfico, só pra deixar claro. Eu não sei se a capa entrega, mas o romance é sáfico. E essa aqui que é a diva que tá contando pra gente, a Lorelai. Lorelai, não sei como é que você quer chamar ela. Essa aqui é um livro magia, tá? É uma fantasia de livro único. Ai, até arrepiei. No tempo que atualmente que a gente vive, uma fantasia, livro único. Ai, nem sei mais o que é isso. Então aqui a gente tem essas duas queridas, que elas são, tipo, folcloristas. E elas estudam nessa faculdade. E elas têm uma mentora. E ela tem essa mentora e tudo mais. E ela é um rivais acadêmicos a amantes, tá? Só pra deixar claro. Ela compete muito com essa diva de cabelo branco aqui. Elas competem muito porque elas querem ser a favorita lá da mentoranda delas lá da faculdade. Até que elas, tipo, tem meio que um projeto aprovado. É meio complicado porque é um mundo de fantasia, mas, tipo assim, elas vão fazer uma aventura lá pra descobrir um negócio relacionado à magia desse universo aqui. E nessa viagem delas, a mentoranda delas é morta. Sim, a mentoranda delas é morta. E tal qual incordiamente cruel, elas estão num barco quando isso acontece. Ou seja, a pessoa que fez aquilo está dentro daquele barco, com certeza. Então aqui também tem um tom de a pessoa que fez isso está aqui dentro, que também é muito sofrido porque o livro é bem escrito. Então você fica, ah não, por que isso tá acontecendo comigo? Eu não quero que ninguém tenha feito isso, porque a pessoa que vai fazer isso com certeza é vilão. E o pior de tudo é que quando chega no final, não é simples assim. A autora é tão boa que ela não faz ser preto no branco. A autora é tão boa que ela não faz o livro ser tipo assim, ai, a pessoa que fez isso é má. E aí quando você descobre quem é a pessoa, ela de repente vira vilã e começa a rir, tipo, hahaha, sim, fui eu que fiz isso, hahaha. Não, quando ela explica os motivos dela ter feito isso, você fala, pô, que merda, é verdade, ela tá certa. Não que ela tá certa, mas tipo assim, faz sentido. Mas que merda, o livro é tão bem escrito que você fica até do lado do vilão. Talvez o vilão são os amigos que a gente fez no meio do caminho, porque nem vilão aqui tem. Sei lá também quem é vilão, eu não sei mais de mais nada. Que livro bom, que livro bem escrito, bem feito. Isso porque eu nem comecei a falar do romance, tá? Eu senti esse sentimento que eu senti aqui 2 vezes na minha vida. 2 vezes na minha vida, lendo, tá? Romanticamente, nem sei. 2 vezes na minha vida eu senti esse sentimento. Em É Assim que se Perde a Guerra no Tempo e em Lovely War. Quem é conhecido aqui desse canal há mais tempo sabe que isso aqui pra mim, agora, isso aqui, porque esse é o terceiro, atualmente, Santíssima Trindade, do amor. Isso aqui, Santíssima Trindade do que é amor pra mim. Que eu sempre falo com vocês, gente, depois que eu li Lovely War, depois que eu li É Assim que se Perde a Guerra no Tempo, mudou as definições de amor pra mim, mudou como eu vi o amor. Parabéns, pessoal! Temos aqui mais um que entra nessa categoria. Temos o terceiro e finalizamos a Santíssima Trindade. Yeah. Gente, a forma que essas duas... que, tipo, claramente... É um rivais acadêmicos amante, mas claramente quando você lê a primeira página, você percebe que é unilateral. Só uma detesta a outra. Tanto que o livro nem é duplo POV, porque você sabe que se fosse, a outra tá assim... Ai, como ela fica linda me xingando. Tipo assim, você saca isso com 2 segundos de livro. Tipo, de verdade. Só que na cabeça dela, elas se odeiam. Elas se detestam.
E elas realmente discutem, tá, gente? Elas, tipo, não é como se fosse, tipo assim, a outra batendo palma o tempo inteiro. Não, elas brigam feio. Tipo assim, elas têm uns arranca-rabo intensos aqui, tá? E é isso, tipo assim, quando elas brigam, eu estou me abanando por calor, mas nesse livro aqui você vai se abanar porque são brigas intensas. São brigas, e não são brigas tóxicas, são brigas intensas. Porque são duas mulheres traumatizadas num mundo de fantasia que a gente tem que fazer um recorte aqui, né? Porque não é todo dia que temos uma mulher com poderes brigando com uma mulher com uma cicatriz no meio da cara que lutou uma guerra e anda em dragões. A gente não consegue fazer esse recorte todo dia. Então, é meio complicado a gente traçar uma linha ali. Uma linha. Qualquer linha. Então, tipo assim, as brigas são tensas, as brigas são quentes, as brigas são uau. As brigas são uau, as conversas são uau, tudo é uau. Tudo nesse livro aqui é uau. Você fica uau o tempo inteiro. As coisas que ela faz. A gente chega, depois que ela percebe que ela está perdidamente apaixonada por essa mulher há 5, 10, 6 anos. As coisas que ela fala, as coisas que ela pensa. Se algum dia alguém falar pra mim, eu vou dessa pra melhor. Eu terminei esse livro aqui e eu queria reler ele. Sabe qual foi a última vez que isso aconteceu? Em Pessoas Normais, o meu livro favorito. Você tá entendendo? Eu não sei mais o que falar. Parabéns pra autora, parabéns pra todo mundo merece um prêmio. Um beijo na boca. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dos meus lidos, espero que vocês tenham gostado de tudo que eu li. Lembrando que os minhas redes sociais, os meus grupos de promoção, estão tudo no comentário fixado. Por favor, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, use o meu link, não muda nada pra você, salve ele no seu navegador, salve naquele seu grupo que só tem você. Qualquer coisa, gente, qualquer coisa, de um esmalte a uma televisão, por favor, lembre de usar meu link, que me ajuda muito a continuar criando conteúdo aqui. Conseguimos monetizar o canal de novo, yay! Teremos propaganda agora nos vídeos, yay! Pra mim, pra vocês eu não sei, desculpa, gente, mas... pô, eu tô muito feliz, porque agora estou voltando mesmo pro YouTube, 2 vídeos por semana. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o comentário obrigatório, mas comenta qualquer coisa que você sentir no seu coração. Porque se você sentir no seu coração, comenta, sabe quanto mais vocês comentam, mais o YouTube entrega pras pessoas e mais gente vem chegando aqui no nosso canal. E eu fico muito feliz, a gente tá quase muito perto de bater 5 mil inscritos, gente, muito perto. E eu tô muito, muito, muito feliz por isso. Tipo, de verdade. De coração, meu coração tá explodindo. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras do primeiro trimestre. Espero que vocês tenham gostado desse formato. Ficou muito grande esse vídeo. E lembrando, e o último vídeo também ficou muito grande, então a gente teve 2 vídeos muito grandes. Me desculpa, mas me fala que vocês gostarem. Se vocês não tiverem gostado dele ficar tão grande assim, comenta nos comentários, tá? De verdade. Que eu tento fazer o próximo menor. Eu tento falar menos nos livros, mas é que eu falo muito. Quando eu fico animada, eu falo muito. E, gente, sinceramente, eu li muita coisa. Tipo, falar de 17 livros em 1 hora, eu acho até relativamente ok. Então, tipo assim, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!